hoje eu trago aqui no Trocando em Miúdos um cara que mudou o cenário da cozinha italiana contemporânea de São Paulo e do Brasil, porque São Paulo, na verdade, conversa com o Brasil todo. Ele é chefe, restaurateur, que tem uma formação em gastronomia, passagens por cozinhas importantes na Europa e nos Estados Unidos. Ele ganhou muita projeção ao fundar o Due Koch, que existe até hoje, mas do qual ele não faz mais parte, e criar, ao lado do Salvatore Illoy, o Modern Mama Osteria. E muitas outras coisas que ele vai contar para a gente aqui agora. Mas é um cara que fala muito pouco, aparece menos ainda, e eu me sinto muito lisonjeada de poder trazer o Paulo Barros aqui para conversar com a gente. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande. Um prazer ter você aqui. Ele estava aqui contando para a gente como é que ele foi parar como estagiário por Emmanuel Bassolès. Conta um pouquinho como é que você virou chefe, contando a partir daquele momento que seu pai te puxou a orelha. Na realidade, eu comecei a fazer estágio em cozinha com o Emmanuel Bassolès começo de 90. Foi logo que ele chegou no Brasil. E por um castigo... Ele chegou em 87, 3 anos depois, então, por aí. Não lembro exatamente o ano, mas era bem no começo ali no Rouane. Ele substituiu, acho que o Claude ali. Isso. E, na realidade, meu pai frequentava restaurante, então conheci o Emmanuel, conheci o Laurent, e eu fui conversar com os dois. Fui conversar com o Emmanuel e com o Laurent, pedi estágio. Nunca tinha entrado numa cozinha, uma cozinha profissional, né? E na época eu tinha cabelo comprido, e aí o Laurent, mais serião assim e tal, falou: olha, Paulo, pra você fazer estágio aqui, você vai ter que cortar esse cabelo. E eu falei: não sei se eu tô a fim de cortar o cabelo, né? Era um grande drama. Não. Quantos anos você tinha? Acho que tinha 17, 18. Mas você foi trabalhar porque o seu pai ficou bravo que você repetiu de ano. Isso, então. A gente repetiu de ano e não adiantava mais ir na escola naqueles últimos 3 meses. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer estágio em cozinha, porque meu pai é do mercado financeiro, mas ele tinha um restaurante que chamava Roma Jardins. Que era famosíssimo também, né? Que começou na Rua Mauri, porque ele era casado, o sogro do meu pai, o segundo casamento do meu pai, o sogro dele era o seu Casalena da Chetina Roma. Ah, sim. Então, e meu pai sempre gostou muito de comer e beber. E aí era meio que um restaurante, era um pouco o hobby dele ali, de encontrar os amigos Entendi. E foi isso. Então, voltando para o Emanuel, e aí eu conversei com os dois, acabei indo, naquele momento, fazer um estágio com o Emanuel, alguns meses, talvez 6 meses, 5 meses. Você cortou o cabelo? Não, porque ele não me pediu. Não te obrigou? Não, eu me colocava ali e tal, Você põe a touquinha, amarrava, e tudo certo. E esse foi uma coisa definitiva para você ir para este caminho? Então, eu acho que ajudou, né? Porque aí eu convivia ali com uma cozinha no dia a dia, vendo, e era incrível ali. Eu lembro o Emanuel no começo ali também, atuando todo dia. Eu acho que tudo contribui, né? Aquela fase ainda que você não sabe o que vai fazer, repetiu de ano. Era o quê? O colegial que você repetiu? Era o colegial, era tipo 8ª série, 1º ano. Sei. Né? E... Enfim, depois eu voltei em fevereiro, ali depois das férias, continuando os estudos e tal. Mas aquilo ficou na cabeça, né? E como meu pai... Ele frequentava, e seu Casalena tinha Chetina Roma, então... Você sim. Começou a frequentar o restaurante? Você ia à cozinha do restaurante do seu pai? Não. Eu comecei a ir e a tentar fazer alguma coisa quando o seu Casalena abriu o Café Restauro Romano na Praça Vila Boim. Sei. Que aí eu lembro uma vez eu fiz um nhoque, falei,
com a minha madrasta, a Paola. Ah, deixa eu ir lá fazer um nhoque e tal. E eu lembro que Mas você foi lá para fazer um nhoque para servir para as eu pessoas? fui lá pra fazer nhoque, sei lá, fazia 10 porções e vendia, falava pro maestro, ah, vende como sugestão. Bom, mas você cozinhava em casa? Pouco, assim, em casa pouco, pegava algumas receitas e minha família, eu tinha na família do meu pai um caderno de receita que vinha de. Mãe para filho. Mas enfim, lá de tataravó, cada um escrevia uma receita ali. Às vezes eu pegava aquele caderno de receita e ficava olhando. E aí eu lembro que eu escrevi 2 receitas também naquele caderno. Mas que você pesquisou? A receita? É. Eu não lembro exatamente que receita que era. Não, mas você que criou essa receita? Mas era assim, um nhoque um nhoque com molho de fungo e, sei lá, e alho Quer dizer, poró. você tinha noções de cozinha, então. Não, eu tinha um pouco de noção de cozinha, primeiro porque eu sempre frequentei muito restaurante com meu pai. Então você sacava o que que era usado. Assim, como eu desde criança frequentava muito restaurante com meu pai. Então, o paladar um pouco mais sofisticado eu tinha, no sentido de sabores. Você tinha uma paleta. Você tinha uma paleta de sabores desenvolvida. De infância, digamos, de infância. Ali de adolescência, de frequentar lugar. De frequentar lugares e também eu via, um grande amigo do meu pai era o Geraldo Forbes, e quando eu era pequeno a gente ia para o sítio dele. E eles levavam, e o Geraldo adora comer, né? Adora comer e beber. E eles levavam chefes franceses para cozinhar no sítio do Geraldo. E então isso tudo ficava, né? Geraldo é o pai da Alexandra. O Geraldo é o pai da Alexandre, exato. Então isso tudo ficava meio que na cabeça, tal. Acho que tudo ajudou, né? Foi desenvolvendo e foi ajudando. A um dia eu abri o jornal e vi que tinha um curso, foi o primeiro curso de gastronomia em Água de São Pedro, Que era do Senac. que é do Senac. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Achei que era antigo isso. Não, o Senac tinha um curso de formação de garçom e cozinheiro, mas não tinha um curso mais aprofundado, que foi quando ele fez uma parceria com uma escola americana, né, que eram 2 anos. Aí você foi. Aí eu fui. Quer dizer, você aí já tinha decidido que você queria ser chefe. Antes disso, você queria ser o quê? Na realidade é cozinheiro, né? Antes eu já tinha pensado em ser. Quando eu falava com meus amigos, eles falavam, não, mas como cozinheiro? Ninguém era Em cozinheiro, né? 94, 95, não existia mas não, é uma profissão cozinheiro, né? E aí eu fui indo e a coisa foi me levando. Eu nunca Planejou. planejei, eu projetei. A vida foi me levando. A vida foi me levando, a coisa foi ficando séria. Eu fui gostando também. E você, no começo, era só chefe, só cozinheiro, só na cozinha. Você foi trabalhar em algum lugar. Eu fui trabalhar, quando eu voltei do Senac, fui trabalhar no Cantalupe. Eu fiquei, acho que lá 1 ano e pouquinho. Na cozinha. Na cozinha, na cozinha. Não, E cozinheiro. depois você também foi para os Estados Unidos. Então, aí do Cantalupe eu fui para os Estados Unidos. Conheci um cara que queria abrir um restaurante lá em Miami. E aí eu Como chamava? Bambalu? Barabu. 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 Era um restaurante meio temático, aquelas coisas meio de americano. E aí eu ia ficar 1 ano só, acabei ficando quase mais de 3 anos em Miami. Me casei em Miami, conheci minha esposa em Miami. Que eu sou Ela é casado. americana? Não, ela é brasileira. Ela era a esposa dessa pessoa Chefe. que me levou. Não, desse empresário que me levou para lá, era brasileira e conhecia a Cláudia, minha esposa. Então eu conheci ela no restaurante ali, ela ia de vez em quando lá, tal, e eu conheci ela lá. E aí, vocês se casaram, isso foi em que ano? Porque acho que eu me lembro 2000. disso já. 2000. 2000. 99, 2000. Eu fui para lá em 99, casei em 2000, 2001. E aí você voltou para São Paulo. Aí veio 11 de setembro, aí a coisa ficou tudo meio estranha ali, eu já casado, e meu visto era vinculado ao restaurante. Então, a partir do momento que eu saísse do restaurante, eu teria que voltar. E aí voltei, fui trabalhar com o Sérgio Arno, no Vecchia Cucina, como cozinheiro.
Fiquei ali com o Sérgio um tempo e eu já tinha feito um business plan de um negócio que eu queria fazer, que era um restaurante. Eu enxergava, na realidade, nas camadas de food service aqui em São Paulo, nos Estados Unidos é muito preenchida ali, né, as camadas. Então, desde fast food até alta gastronomia, você tem Vários tipos. vários tipos de gastronomia. E aqui eu falava para ele, falei, pô, tem Vecchia Cucina, tem Máximo, tem Mas e Fasano. no meio disso, né? E no meio disso? Não tinha, assim, Uma osteria, por exemplo, não tinha. Nem numa boa, assim como hoje é o MoMA, né? Não, então, tinha um gap muito grande entre as cantinas e os restaurantes mais caros e com mais sofisticados. E aí eu enxerguei um pouco esse lugar e eu até conversei com o Sérgio e falei, vamos fazer um restaurante juntos? Propus para ele. Eu já tinha feito umas contas, já tinha feito uma planilha e tal. Uhum. E a princípio a gente ia fazer na Rua Iaiá, onde depois virou a maçaria dele. Uhum. Mas chegou um momento ali, ele falou, Paulo, eu preciso fazer uma maçaria, porque estava com passa de ala e a coisa estava crescendo ali. Eu falei, não, tá bom, Sérgio, então eu fico até o final do ano com você e depois eu vou buscar O que eu quero fazer o projeto que eu quero. Tá tudo certo. Eu tô precisando só me colocar no tempo aqui para não... Não confundir. Enfim, aí já estamos falando depois dos Estados Unidos, né? Você já tinha voltado para o Brasil. Aí o do ECOC foi o seu primeiro negócio? Então, o Decoque era o que eu tinha na cabeça. Então, por que surgiu o Decoque e o lugar que foi o Decoque? Porque eu trabalhava no Vecchia Cucina, morava ali no Itaim, ia naquela padaria Saint-Germain, comer um sanduíche, porque fazia 2 horários, era corrida. Então, à tarde ia lá, comia um sanduíche e voltar. E aí tinha o Marias Bistrô, que era onde é o Decoque, na frente da Saint-Germain. E eu via que o restaurante sempre não tinha muito movimento. Mas o ponto era bom. O ponto era bom. Não tinha nada ainda ali, né? Nem o Vaca Velha tinha ali. Não tinha, né? Era uma pizzaria, eu lembro que era uma pizzaria de teto de sapê. É Manuel Guedes, a do ECOC. Manuel Guedes. E aí eu entrei no restaurante, bati ali na porta, tal, perguntei quem era a dona, me apresentei, falei, eu me formei em cozinheiro, já trabalhei nos Estados Unidos, já trabalhei na Itália, o Sérgio me mandou pro ITF. E aí eu fiz o ITF trabalhando também. E aí eu falei com a Ida, minha ex-sócia, que era dona do Marias. A Ida Frank. Que era dona do Marias Bistrô. Ela era dona desse bistrô. Ela era dona desse bistrô. Sim. Que na realidade era só uma casinha ali, né? Do lado era uma lavanderia e do outro lado era uma loja de roupa. Era pequenininho. Cabia 40 pessoas. E aí, isso foi em novembro. Mas quer dizer, você não conhecia ainda. Você conheceu lá, você falou, como vai? Eu sou chefe, quero fazer. E vocês toparam fazer um negócio juntos. Eu sou cozinheiro, né? Assim, eu não me apresento como chefe, eu me apresento como cozinheiro, porque chefe é um status, né? Mas... Hoje ainda, você acha que você é um restaurateiro e cozinheiro? Não, eu sou um restaurateiro que venho da cozinha, né? Então, eu trabalhei em cozinha, então isso é importante para poder administrar os negócios. Para poder tocar o negócio. Bom, mas vocês criaram o do ECOC, que foi um sucesso. Então, aí depois em 3 meses, só voltando ali, me apresentei, Ida, meu nome é Paulo, tal, então, meu nome é Ida, muito prazer, tá aqui, não sei o que e tal, e depois me dá metade do negócio e vamos mudar a cara. Vamos virar a placa ali. Então, fizemos lá uma arte, colocamos o do ECOC na porta. Em fevereiro, começamos a operar como restaurante italiano. E foi assim. Mas olha, do ECOC fez história, ainda faz, né? A Ida ficou com do ECOC, né? E aí, como é que foi esse processo? Quer dizer, é muito difícil ter sócio? Você precisa saber conviver com o sócio, né? É um casamento. Então, tem um pouco de vaidade ali, na sociedade tem um pouco de vaidade. Mas é o crescimento, você vai aprendendo. Você era jovem, você era bem jovem ainda? Então, foi em 2000 e a gente abriu Continua jovem, mas eu queria dizer mais ainda. Foi em 2002, eu tinha 30
35. Quer dizer, 34. você se aventurou assim, você fez isso sozinho, você não tinha conselho de ninguém, pai, seu pai não te aconselhou, você foi. Eu fui. Eu Você fui. sabia o que você queria, então. Eu sabia o que eu queria. E você sempre foi um cara contínuo para negócios ou não? Então, até então eu não sabia, porque eu trabalhei no Cantaloupe e depois fui trabalhar em E Miami, sempre na cozinha. sempre na Você não cozinha. cuidava de nada de Não, não, administração, não, não, não. nem de compras, nem de nada. Compra sim, porque. Compras você dava palpite. Não, não, compras. Um cozinheiro precisa atuar na área de compras no sentido de saber qual é a qualidade que você quer que Sim, sim. compre. Mas aí tem todo o custo, tem que fazer o CMV, Sim, tem que é uma saber quanto. engenharia ali. É. É uma engenharia que você aprende um pouco na escola na escola de culinária, mas eu aprendi mais na hotelaria a questão da gestão, né? Mas Porque nos Estados Unidos era hotelaria. nos Estados Unidos, para mim ficar legal lá e poder trabalhar, eu tinha que ter um visto de estudante, porque o visto de trabalho ia demorar ali um ano e Muito meio para tempo. sair, né? Que acabou saindo, mas então aí eu me matriculei numa escola de hotelaria. Ah, então você fez hotelaria. É, E você acha que isso é um ponto importante da sua carreira? Você acha que importante. muda para quem é chefe ou quer fazer esse tipo de coisa? Você acha que hotelaria te dá uma visão maior? Dá uma visão maior de gestão, né? Uhum. É, porque o que a gente vê é muitos restaurantes que não dão certo porque o chefe não entende nada de administração. É. Mas no seu caso, você então acumulava duas coisas, era muito puxado. No do ECOC, a gente se ajudava ali. A Ida me ajudava, a Ida ficava mais no salão, né? E eu ficava na cozinha. Na realidade, a Ida é cozinheira também, né? Uhum. Mas aí ela sai da cozinha e E vai pro você salão fica e eu fico na para não cozinha. ter confusão também, Não, e né? para profissionalizar, e aí tentar profissionalizar um pouco o restaurante que era semi-amador, né? E aí a gente foi. Eu tinha o business plan feito e eu falava, não, porque eu preciso atingir esses números. Preciso atingir esse faturamento, esse CMV, esse custo de pessoal. Agora, E a meta era essa. mas parece que você é um cara que lida tão bem com isso. Tem algum segredo para você conseguir se MV do jeitinho que interessa? Qual é a margem de lucro que um restaurante tem? Então, o sistema é importante hoje em dia para gestão. Então, na realidade, o CMV é uma entidade, né? Ela muda todo dia, né? Você precisa ficar olhando o CMV todo dia, porque aumenta preço, diminui preço, as Mas pessoas erram. é uma equação. Então, as pessoas falam assim, não, o CMV, eu preciso trabalhar com o CMV entre 28% e 32%. Uhum. É isso que se aprende na hotelaria. Só que você aprende também que depende do teu negócio. O importante você tem dois CMV, você tem o teórico e o prático, né? O teórico é o que a ficha técnica te dá quando você coloca a ficha técnica no sistema e aí começa a vender os pratos. Então ele vai te dar no final do mês O custo daquele prato. o custo daquele movimento, Sim, daqueles tudo. pratos vendidos dentro do E mês. com os custos fixos, inclusive? Não, estamos falando de alimentos, Sim. só de alimento. Bebida, só de alimento. Que é o mais difícil, porque bebida você compra e vende. Uhum. Você não. Mas Você o não, alimento ele tem um custo variável. o alimento depende das pessoas, né? Você pode limpar um filé mignon, o cara pode cavocar mais ali e você tem um desperdício. Bebida não, bebida você compra e vende. É que a gente fala um para um, né? Agora, o mais importante é que tem gente que fala, não, meu CMV precisa ser 30, ou para o negócio ir bem, precisa ser saudável, precisa ser 30, mas qual é o teu conceito do negócio, né? Para conseguir um CMV de 28, você compra qualquer coisa, um queijo barato, uma farinha barata, tal. E você conseguiria, mas não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo, porque o nosso custo real é 33, 32, que é o custo de ficha técnica. Sim. Né? O que a gente precisa é que o custo real, que quando chegar no final do mês, você pega o teu faturamento de alimento, você pega o que você comprou de alimento e divide pelo teu faturamento, você vai ter teu custo real daquele mês na prática. Então, tem que ser o mais próximo do que o sistema está te falando.
Por quê? Porque eu não quero ser 28, eu quero ser 32. Mas é uma tarefa difícil. É ou não? Não é uma tarefa difícil. Você precisa fazer conta. Mas você precisa comprar bem. Você precisa ter produtos bons e ao mesmo tempo que não te comam isso aí. Mas comprar nos lugares que todo mundo compra. Ninguém faz mágica. Mas então como que é que se faz essa mágica? Tem tanta gente que não consegue e você consegue. É gestão na cozinha. É porcionamento, treinar as pessoas. Treinar para que ela não esteja desperdício, para que ela aproveite tudo. Exato. Para que as porções sejam corretas. Exato. Quer dizer, isso tudo Então é milimétrico. Então, mas tem uma variação, isso que eu estou te falando. Tem 2 CMVs, tem o teórico e o prático. Sim. O prático nunca vai ser 0 a 0. Ele nunca vai dar igual o CMV teórico que o sistema te dá. Qual é a margem que você quer? 2%? Você aceita 2%? Eu aceito 2% de diferença. Sim. Né? Agora, se for para 4, 5... fica mais difícil. Aí tem alguma coisa errada, que aí precisa ir atrás. Por isso que os números falam. Então, quando você analisa linha a linha do seu restaurante, né? Então você sabe que você compra X% em queijos e laticínios, X% em carnes, e aí aquilo vai te dando um histórico. E por que eu consigo fazer 30% com esse histórico e tem meses que eu não vou conseguir, eu vou perder a mão? Não, eu vou saber que... Por que subiu esse mês o CMV? Comprou mais laticínio. Deixa eu saber, por que comprou mais laticínio? A gente aumentou a venda? O que deu de diferente aí? A gente aumentou a venda de algum produto que vai... Não, tá igual. Então, tá no desperdício, porque se você não tem outra... Mas aí isso é uma coisa assim que é pontual e você recupera facilmente? É uma coisa que não pode sair. Por isso que eu falei, é uma entidade, se me vê uma entidade que você tem que estar de olho todo dia. Quer dizer, você não tira os olhos da sua... Não. Toda semana a gente sabe, hoje em dia, a compradora, quem responde pelo CMV do MoMA é compras e uma nutricionista que cuida do estoque. Então, elas que respondem pelo CMV do MoMA. Ela sabe tudo que está saindo, tudo que está entrando e quanto é que isso vai custar. E toda semana elas mandam uma planilha falando qual é o CMV da semana. Então, chega na segunda, ela manda a planilha que na semana anterior... quanto está de CMV, de alimento, alimento e bebida, né, entre os dois. Quer dizer, agora todo mundo acha que o negócio do restaurante é um negócio altamente lucrativo. É altamente lucrativo? Mas o que é altamente lucrativo? Não, então, justamente, a gente estava tendo uma discussão, não sei se você viu, essa semana passada e ontem mesmo, o nosso podcast com o Bassolé, falava sobre mão de obra. Uhum. Como a mão de obra está difícil, que as pessoas não querem mais trabalhar de noite, de fim de semana. E as pessoas reagindo lá, muitas respostas, muita reação, dizendo que essas pessoas trabalham em restaurante e ganham muito mal, que elas são mal remuneradas, que elas trabalham demais. E que os empresários deviam ser menos mão de vaca, não sei o quê, não sei o quê. Então, a sua tarefa aqui é tentar explicar para todas essas pessoas como é que funciona um restaurante. Porque a pessoa que trabalha num restaurante, ela acha que o dono do restaurante ganha muito e que ela não ganha nada. E que esse sistema tem que mudar. O que você diz a respeito? Não, eu falo que, por exemplo, no MoMA a gente tem bônus. Então, se a casa está dentro dos parâmetros, dos KPIs que a gente propõe, o gerente e o chefe da cozinha ganham um bônus. Então, a gente divide o bolo. Eu acho que... É mais justo. Não, eu sempre parti da filosofia... Como eu venho de cozinha, eu conheço a vida deles, né? Acordar cedo, pega a condução, vai trabalhar, demora 2 horas para chegar na condução. Estressante o trabalho? É estressante, até porque a gente paga imposto tal, e essas pessoas não têm um retorno desse valor. Desse valor, né? Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, nenhum dono de restaurante vai ficar rico. E eu acho que quando você começa a crescer a empresa, as pessoas precisam crescer juntos. Então, é um pouco o pensamento que a gente tem, né?
Então, a questão da mão de obra é difícil, mas se você é uma empresa justa, paga direito, dá plano de saúde, tem um fator humano ali Presente. presente, que no caso sou eu. Então, como eu estou ali em chão No de dia a fábrica, dia. no dia a dia, as pessoas vêm falar comigo, minha mulher está doente, eu estou precisando, a gente ajuda. A gente não é banco, mas a gente ajuda. Então, eu acho que isso Muda. retém as pessoas. As pessoas trabalham há muito tempo. No MoMA, você tem funcionários de longa data. Não, tem pessoas que veio do DECOC, que eram pias e depois foram aprendendo. Quer dizer, porque na verdade também, por outro lado, né, a gastronomia, a restauração é talvez o lugar onde há mais mobilidade social, mais possibilidade de crescimento de status. Sim, tem um teto ali. É lógico que se uma empresa que tem um restaurante, esse crescimento não vai acontecer. Mas se é uma empresa que de fato cresce, as pessoas que estão embaixo ali, que são capazes, têm que ser competentes também, né? Vão crescer junto. Certo. Então, assim, voltando um pouco ali na questão da mão de obra, não é fácil, mas eu acho que a gente não vai ficar rico e eu prefiro dividir um pouco a fatia desse bolo com algumas pessoas. Agora, você trabalha de segunda a segunda, Paulo? Hoje em dia ainda? Não fisicamente, né? Eu estou Você disponível. não tá... Não, mas eu estou disponível 24 horas. Se eu estou vendo, não tem. Né, Pô, mas isso é empresário, qualquer um acho que fica assim, eu fico também. A gente fica disponível 24 horas. Então, se tem um problema, liga, e se eu estou viajando, a gente tem que resolver o problema. E qual é, hoje em dia, quer dizer, você e o Salvatore são sócios. Uhum. Vocês são sócios desde o primeiro MoMA? Uhum. É igual essa sociedade? Ela é 50-50? Não, porque tem um terceiro sócio, que é um amigo meu de infância. Tá, que é o investidor. Não, mas todo mundo investiu. Mas ele trabalha no negócio? Ele ajuda na questão de compras e entende muito de vinho, então faz a carta de vinho e fica ali, fica entre Brasil e Inglaterra, porque ele tem casa em Portugal também, mas ele ajuda bastante. Agora, o Salvatore, que é uma figura querida e ao mesmo tempo folclórica, do ponto de vista de temperamento, como que é essa relação? Não, zero. Temperamento do Salvatore. Nossa, eu já conheci chefe muito mais temperamental do que o Salvatore. Puxa, que bom! O Salvatore é um príncipe. Assim, mesmo? perto do que a gente já conhece, ele é um príncipe. Você trabalhou em lugares difíceis? Alguns. Quem que foi o exemplo mais difícil? Não, eu trabalhei na França, num 3 estrelas Michelin, que era um ambiente... a gente tóxico. Era um ambiente tóxico. Mas na época era o que tinha. Todo mundo era assim. Né? Mas era assim como? Gritos e estresse. Quer dizer, eu lembro que tinha um presunto cru pendurado na câmara fria e os cozinheiros entravam ali dentro para extravasar o estresse, ficavam dando soco. Dando soco no presunto. Que horror! Muito ruim. Mas a gente que vem de cozinha dos anos 90 para trás... Era assim, né? Era assim, né? Chefe te dava panelada, jogava panela. Você tomou panelada? Panelada não, mas... Xingo? Humilhação, digamos. Mas eu não via... Assim, eu estava ali para aprender. Você não levava isso pessoal? Não levava. Você não ia embora com raiva? Não ia. Nossa, mas você é um cara muito controlado, Paulo. Não, mas meu objetivo era aprender. Talvez você um pouco de um pouco de pragmatismo. Eu precisava aprender, né? Eu estava num restaurante incrível e meu foco... Pode falar qual era? Jorge Blanc. O Jorge Blanc. E meu foco você era aprendeu aprender. Muita coisa lá. Aprendi o que é um restaurante 3 estrelas, né? Como é que as pessoas trabalham, como é que é a dinâmica da cozinha. Como é que você aprende a cozinhar ali, né? Você até aprende a fazer umas coisas diferentes, tal. Mas você aprende o processo. Eu queria sentir o que é aquilo, o que era aquilo, né? O que é um restaurante 3 estrelas. E você quer ter um 3 estrelas? Não. Porque é muito sofrido.
Não, eu acho que nem tenho capacidade para ter um restaurante estrelado. O meu objetivo é fazer comida boa, fresca, italiana, Afetiva. afetiva. Não tô preocupado com guia Michelin, no sentido de isso não é o objetivo. O objetivo é que os clientes saiam satisfeitos. E quais são teve momentos mais difíceis do Momo ou do ECOC? Quais foram eles? A do MoMA foi na pandemia, né? Como é que você fez? Você fez entrega, fez delivery. A gente fazia delivery, a gente não fazia antes e não fazemos agora. A gente fez só na pandemia. E foi fácil? Não, mas não. Não porque, primeiro que a gente... eu aprendi a fazer delivery Com o carro com andando. o carro andando, exato. E você estava vivendo uma pandemia, então foi muito estressante. Mas você conseguiu reter as pessoas ou teve que mandar todo mundo embora? Como é que você teve que se virar? É que na pandemia a gente só tinha um MoMA. Que era o primeiro, O Itaim. lá do Itaim. A gente tinha começado a obra do segundo, que era aqui na Ferreira de Araújo. Mas teve que parar. Então. Aí a gente trancou a obra, mas a gente não tinha Mas continuava pagando colaborador. aluguel. Não, o aluguel continuava, mas o custo de aluguel para um restaurante não significa Muita quase coisa. nada. O custo grande é mão de obra e alimento e bebida. E aí, então, como não tinha, era só o principal. aluguel. E o principal você conseguiu manter fazendo delivery. Consegui manter fazendo delivery. Puxa, ainda bem, né? Pagar as contas, né? Fica vivo, né? Ficar vivo. Mas você usou todos aqueles benefícios, Não. todos aqueles benefícios que o governo na época dava? Não, a gente afastou uma parte das pessoas porque não tinha salão. Mas a gente pagava, a gente não usou o benefício do governo, a gente pagava do restaurante, a gente pagava o salário deles. Não me pergunte exatamente por que a gente não usou, talvez tinha alguma regra ali na frente que eu não lembro, se você tinha estabilidade. Tinham algumas regras que impediam a gente de usar também, algumas coisas. Eu não lembro exatamente quais eram, mas a gente afastou uma parte da galera, continuaram recebendo, e a outra parte foi trabalhar. Agora, o que você acha que é o mais difícil, além do CMV, que você tem que manter, dentro de um restaurante? Que, assim, uma pessoa que vai abrir um restaurante, o que ela tem que prestar atenção? É no treinamento das pessoas? Como é que você faz esse treinamento e essa captação de gente? O turnover do restaurante não é alto, né? Então, quando você tem uma espinha ali, né? Então, a gente tem um chefe executivo que roda as casas, que fazia um pouco o papel que eu fazia até 1 ano e meio atrás, né? Até 1 ano e meio era você que fazia isso? E aí, quando você começa a crescer, como é que você cresce sem perder qualidade? Então, isso também era um desafio. Era um desafio. Então, primeira decisão é não fazer um centro de um centro de distribuição. Cada cozinha é a sua. Cada cozinha é sua e todo MoMA tem a maçaria, né? Então, é tudo produzido em cada unidade. Então, isso é importante para a gente. E o segundo é montar uma estrutura onde eu tenho um confeiteiro executivo, que é o cara que fica treinando os confeiteiros dos MoMAs. A gente tem um maceiro executivo, chama de executivo porque é uma pessoa que não está numa loja, essa pessoa está Ela circula. Ela circula. E a gente tem um chefe executivo que também circula as cozinhas. Dentro de cada cozinha, a gente precisa ter 2 ou 3 cozinheiros que já têm a cultura da empresa. Então, a gente precisa manter essas pessoas sempre engajadas. E o Salvatore faz também esse... Não, isso é o meu trabalho. O seu? O trabalho do Salvatore é criar. Sim. E ele é o tempo inteiro criando? Não, o Salvatore é uma pessoa totalmente criativa então a função dele dentro do MoMA é criar,
criar pratos novos, e ele vai mudando esses pratos o tempo todo. O cardápio do MoMA é impresso toda semana, né? Porque ele é um jogo americano. Então, ele muda toda semana. Não muda 100%, muda, vamos colocar 2 pratos novos, vamos. Então, e é o tempo inteiro isso, inteiro. Toda semana. E muda em todos? Muda em todos. Agora você está com 4. Então, conta para mim, era no lugar da Pinheiros? 2 em Pinheiros. 2 em Pinheiros. O do Jardins, no Oscar Freire, e o... o da Oscar Freire, que acho que eu não conhecia ainda. E o do Itaim, que é o primeiro. Agora, o que aconteceu com o Ela? Eu adorava. Fiquei muito triste. Fiquei muito triste que fechou. O que aconteceu? Qual foi a perda de mão aí? Na realidade, assim, vamos fazer uma segunda bandeira, né? Vamos fazer um restaurante diferente. Que era uma coisa americana, italiana, é isso? Era um pouco espanhola, era uma coisa meio puxada para o espanhol. Mas o visual tinha uma coisa meio... o visual, a arquitetura do Otávio de Santos, que sempre faz com a gente. Mas era uma questão, tinha muita entradinha, muito tapas. Quer dizer, o nome Ela Fitz não tinha nada a ver com esse standard americano. Não, é que tem uma questão minha, como eu trabalhei nos Estados Unidos, então eu carrego um pouco essa americanização um pouco das coisas. Então, eu não faço um restaurante europeu como decoração, né? É meio rococó, enfim, não é... Eu prefiro partir um pouco para nomes, mas o conceito Modern Mammosteria, por exemplo, a pessoa precisa ligar o nome ao que está sendo servido no restaurante. Ou a decoração. Então, isso era o conceito do negócio. Então, o conceito é fundamental, né? Exato. Então, eu vejo que você faz conceitos muito bem elaborados. Né? Mas com a ajuda do Otávio, né? Principalmente do Otávio, do arquiteto. Porque ele te ajuda a enxergar isso. Exato. E o conceito é muito do que você vive e do que você acredita, né? Então, Modern Mammosteria, tu fala, Modern Mammosteria, um nome meio americano, com italiano e tal. Mas tem a ver com o que a gente serve ali, né? Sim. Tem uma coisa mais moderna, um ambiente mais despojado, descolado. Não é um ambiente de cantina, com uma comida italiana, criativa, e ao mesmo tempo tem o Mama e tem algumas... E que tem o afetivo e o antigo, digamos, que o antigo está ali também, mas está revisitado e com propostas novas. É a lasanha do Salvatore, né? É uma lasanha, mas é uma lasanha... diferente. Campeã de audiência. Então, mas dentro da lasanha, por exemplo, a gente tem a polenta, que o Salvatore lembrava que na casa dele, quando ele era pequeno, a avó dele trazia uma panela de polenta e derramava em cima da mesa, né? E a família sentava ali e comia polenta em cima da mesa, com a colher. Na mesa, né? Na mesa. Então, a gente não faz na mesa, mas a gente faz uma travessa. Então, esse é o Mama, né? A lasanha é o Modern. Né? Então tem essa questão. Tem esse jogo. Mas aí a gente estava falando... Do Ela. Do Então, Ela. aí o Ela, primeiro que as pessoas ficavam muito tempo na mesa. Por quê? Porque pedem uma entrada, aí pedem outra entrada. Então isso também é uma engenharia. É uma engenharia. Você não pode encher de entradas ali para o povo comer. Não, o conceito não funcionou. O conceito não funcionou, porque a mesa não gira... né? O restaurante precisa girar a mesa. Porque senão você não fatura. Então não fatura. No MoMA, quantos giros dá numa refeição? Pegar a média anual de 2025, 3,9. 3,9 vezes o dia. Sei, o dia, jantar e almoço. Vamos jantar, a média dos 4 restaurantes. Nossa, bastante, hein? Bastante. Aqui é um sucesso, né? Mas por quê? Por que da lasanha também? Porque a lasanha era uma... É uma âncora. Não, eu digo assim, o Salvatore... Não, assim, é uma âncora porque é um prato... Sim. É um carro-chefe do restaurante, mas eu lembro que eu falava pro Salvatore, eu falei, Salvatore, lembra aquela lasanha que você fez no Gira-Rosto? Tem o gira-rosto, hein? Lembra aquela que era grelhada e tal, que saía em 5 minutos? A gente vai ter que fazer no MoMA. Por quê?
porque é um produto fresco e que em 5 minutos está na mesa. Não é aquela lasanha alta que você coloca no micro-ondas e vai para o forno, aí demora 20 minutos para esquentar. Então, tudo isso aí tem que ser calculado. O tempo que esses pratos chegam Chega à na mesa. mesa. E no caso da Ela, que eu adorava, como eu disse, e tinha ali uma chefe muito boa, né? Ana, muito boa. Muito boa, boa. com umas criações maravilhosas, que eu fui lá a primeira vez, que eu ainda nem sabia que era seu quando eu entrei, e te encontrei lá e fiquei feliz. Mas eram pratos que tinha realmente uns tapas, né? Tinham algumas coisas de entrada. E se você só mudasse isso, não adiantava? Então, o custo era maior, então o teu CMV era maior. Para administrar, então aí você tinha que administrar o MoMA e o Ela, porque eram centros de custos diferentes, eram ingredientes diferentes, eram treinamentos diferentes, porque você não pode pegar um cara do MoMA e falar assim, vai nesse MoMA agora, e o cara continua pedalando. Sim, ele já sabe. Ele já sabe. Então, Quer dizer, é complicado isso? Não, Treinar uma pessoa? Não, treinamento é complicado, e fica mais complicado quando o negócio, a mesa não gira, né? Você tem volume de gente, mas a mesa não gira. Então a gente decidiu falar assim, não, vamos virar para MoMA. Não, mas a minha pergunta é essa: se você simplesmente mudasse esse cardápio, não resolveria? Continuando como o nome Ela? Não. Não, porque é todo o conceito. Porque ali foi elaborado junto com a Ana e a gente desenvolveu o prato junto. Tava o Salvatore também ali, tava eu, tava ela. E pensamos que louça, onde servir. Acho que não dá para remendar o negócio, entendeu? Sei. Acho que aí você tem que fazer um negócio novo. Poxa, mas isso para mim é uma novidade. Eu não imagino, não sei se para todo mundo que trabalha em restaurante, mas eu achei que dava para você. Não, mudar de conceito? Ou não mudar de conceito, mas mudar o conceito poderia continuar o mesmo do Ela, vai. Mas você trabalhar, por exemplo, pratos que fossem mais rápidos, por exemplo, ou não. Mas aí como é que você não vai ter um socarrá, né, num restaurante... Que tem uma influência espanhola. Tem uma influência espanhola, você faz na hora. Não a dá. gente tem umas coisas... assim, não, é que nem risoto. Por que não tem risoto no MoMA? Porque tem que fazer na hora. Eu não vou fazer um risoto pré-cozido. Né? A gente não vai fazer um socarrá pré-cozido e depois finalizar ali em 10 minutos. Botar um maçarico lá embaixo para ver se ele queima. Enfim, então Não aí dá. você começa a querer dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, que eu acho que não funciona. Certo. Acho que não funciona. E assim, você tem planos de fazer uma rede com uma? Aliás, já existe essa rede. Mas assim, sair de São Paulo também é uma coisa fora de propósito? Não. No Rio a gente já tem conversas com pessoas. Então a gente continua a caminhar, a gente não para, né? A gente continua caminhando. Na nossa velocidade, não dá para fazer um restaurante a cada 6 meses, não dá. Mas existem grupos investidores que Não. gostariam de fazer isso com você? De MoMA, shopping... Mas não dá. Não, dá para fazer, eu digo, no nosso time. Entendi. Nosso time, quer dizer, a gente vai fazer quando a gente tiver certeza que a gente está em terra firme ali com os MoMAs, que a coisa está... Agora, então quer dizer que mudar de label ali é mais complicado. Então você acha mais seguro você continuar com o MoMA, fazer um outro conceito e tudo, mas não saiu da sua cabeça isso? Não, fazer um outro conceito dentro da culinária italiana, Ok. sim. Fazer um outro conceito com outro tipo de culinária, não. Não, porque aí muda os ingredientes, muda tudo. Quer dizer, então... Muda compras, muda gestão, muda tudo. Ingredientes. E se você tivesse que fazer um outro restaurante italiano, qual seria? Então, a gente, de novo, dentro dessa camada de food service, caberia um MoMA mais enxuto, mas com a mesma qualidade, né? Mas usando um pouco mais de tecnologia e tentando enxugar um pouco o custo de mão de obra. Aí seria uma coisa mais self-service? Tipo, a pessoa se serve no balcão, não, isso assim, funciona? vou dar um exemplo. Não, mas o que eu acho que funcionaria um pouco é a pessoa acessa, baixa um aplicativo, digita o pedido dela ali, esse pedido vai para a cozinha, mas a pessoa não é que a pessoa fica lá, a pessoa senta na mesa.
né? E ela pede na mesa. E ela pede na mesa, e ela paga a conta na mesa, ela fecha a conta dela. Sozinha. Sozinha. Tem muitos restaurantes. Tem alguns restaurantes que estão fazendo isso, que inclusive eles colocam até um robô para vir te servir para. Não. Isso aí já é demais, né? Não. Mas isso aí é folclore, eu acho. Acho que é para atrair. Não, mas assim, restaurante não tem como, assim, precisa ter o contato humano. Não dá para. O que dá para fazer é tentar. Como é que a gente consegue fazer uma operação italiana mais jovem? Né? Então, o MoMA é jovem. Conseguimos fazer uma coisa mais atualizada, mais jovem? Vamos. Então, tem essas ideias. Né? Agora, você sente uma diferença grande da nova geração para consumo de restaurantes? Os clientes, você fala? Porque assim, existem várias pesquisas que dizem que a geração Z, por exemplo, que ela só pede aplicativo, ela não quer ir em restaurante, ela pede tudo em casa, ela vai... Enfim, é verdade isso? Você sente que existe isso ou eles gostam de restaurante? Bom, vão com os pais, pelo menos, não sei. Não, eu acho que você ir no lugar, o restaurante, ele não é só para comer, ele também é para comer, mas é para você ter uma experiência. Acho que isso não vai acabar. Eu acho que vai continuar. Então, a música, o ambiente, as pessoas, isso tudo faz um ambiente conjunto do restaurante. Não é uma coisa só, não é, você tem a melhor comida italiana do mundo, mas você não tem preço, você não tem ambiente, você não tem música, coisa... Também não tem nada é escrito em pedra, mas a gente parte de algumas premissas que a gente acha importante, né? Então acho que restaurante tem que ser um todo, né? Tem que ser qualidade, tem que ser rapidez, tem que ser ambiente, tem que ser música, tem que ser serviço, né? Acho que isso tudo faz o E como que funciona o trabalho de você captar a gente? Você coloca isso onde para achar pessoas? Não, achar... Por exemplo, você está abrindo uma loja nova, você está abrindo uma nova. Colaborador? Como é que você atrai colaboradores? Onde é que você pesquisa isso? Não, as próprias pessoas, os próprios cozinheiros indicam. Sei. A gente tem uma atuação muito forte com eles. Então, pesquisa de satisfação, onde eles tem canal que eles podem colocar o que eles estão precisando, o que acha que a empresa pode melhorar. Então, acho isso importante. A gente escuta muito eles. Não só o cliente. Vocês têm um canal interno, que eles falam o que eles acham. Eles falam o que eles acham. Estou sentindo que tem muita fila na porta, que precisa não sei do quê. O que ele... Não, assim, a gente viu a necessidade de contratar um psicólogo, por exemplo. Nossa, isso é uma coisa muito legal. Como assim? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela quer sair da empresa porque está com um problema em casa. Então ela não vê outra saída, né? Ou ela precisa levantar a rescisão trabalhista dela. Né? A gente fala, não, tá bom, você vai resolver teu problema momentâneo, e depois? Né? Então, como fazer essas pessoas enxergarem que isso não é isso que vai resolver o problema dela, né? Isso é muito interessante, mas ele permanece? Como é que funciona? As pessoas vão até ele, ele passa nos lugares, como funciona? Ele roda as casas, e aí ele vai se aproximando, porque precisa ter uma confiança ali, né? Exato. Ele vai se aproximando das pessoas, vai conhecendo e fica disponível para elas conversarem. Aquele negócio que o cara chega e fala assim, sabe, eu tenho um amigo que está sentindo isso, porque ele não quer falar que é ele, né? Mas, na verdade, exato. ele tem que sentir que ele pode falar. Exato. Ele tem que sentir que pode falar e que a gente está ali para ajudar. Como empresa, está ali para... Por isso que eu falo. Eu acho que a gente lida bem com essas questões. Com os colaboradores. A gente tem um fator humano muito importante, porque, de novo, eu estou ali no chão de fábrica. Então, o cara não precisa falar com o gerente, ou precisa falar com um diretor, ou com um presidente. Não, o cara está falando comigo. Você está lá a semana inteira? Né? Eu rodo. Eu continuo rodando. Continuo rodando. Quer dizer, isso assim, o boi não engorda sem o olho do dono? Eu acho que é importante você estar presente. Né? Talvez você não esteja na cozinha o tempo todo quando eu ficava até 2 anos atrás. Mas você está na boqueta, você está vendo. E você está no salão também, né? Você está no salão também, porque você precisa ver o serviço. Então, assim, também não... a coisa precisa funcionar, quer dizer, precisa delegar as funções. É importante isso, né?
E você precisa confiar nessas pessoas que Que você contratou para estão isso. sendo treinadas e foram treinados para fazer aquele trabalho. E às vezes fazem melhor do que a gente, Sim. né? Mas só voltando um pouco à questão de como acha, eu acho que as pessoas que trabalham com a gente indicam, né? Indicam o restaurante. Minha prima está querendo, coisa assim? Não, indicam para pessoas do ramo, Sim. né? Existe uma rede ali, Existe né? uma rede. Então, quanto mais colaborador você tem, mais fácil é você capitalizar. Montar, por exemplo, uma nova casa com uma equipe que a sua equipe indicou. Exato. Ah, puxa, mas que legal isso, né? Mas eu sinto que os restaurantes sofrem tanto com essas coisas. Ah, contratar um chefe. Como é que vocês escalam um chefe? Por exemplo, como é que você chegou na Ana? A Ana O sobrenome da Ana? Cremonese. Cremonese. Ela é ótima chefe, né? Onde ela tá, nem sei. Ela está dando assessoria, eu acho. Faz algum tempo que eu não falo com ela. Muito boa. Eu adorei a comida que ela fazia lá. Mas enfim, como é que você chegou na Ana? Então, eu estou tentando lembrar como é que eu cheguei na Ana. Se foi alguma indicação. Eu não lembro exatamente como ela apareceu. Mas Né? assim, quando é que você decide que você tem que pegar uma chefe de fora? No caso, para cumprir o conceito do ela, você chamou a Ana. Porque você certamente sabia que ela devia fazer algo que... Melhor do que eu, Exato, dentro da... no caso, com influência espanhola, é Exato. isso? Eu já tinha trabalhado em restaurante espanhol. Então, você já sabia Ela disso. gostava de fazer aquela comida. Sim. Né? Agora, se você vai abrir uma casa nova do MoMA, você pega alguém da sua equipe As pessoas estão sendo treinadas ali. para isso, para assumir outra uma cozinha. Então, é permanente. Quantos funcionários você tem hoje? 260. Nossa, é muita coisa, não? E isso aí parece que não vai mudar. Não sei com isso que você está dizendo de você fazer o pedido na mesa, mas será que as pessoas querem isso? Não, acho que um pouco de tecnologia embarcada num restaurante, não no MoMA, porque o MoMA já está conceituado, é aquilo ali. Mas acho que tem oportunidades. Quando você me perguntou, você faria um outro negócio? Eu faria dentro da cozinha italiana, diferente um pouco do MoMA. Sim. Mais acessível, enfim, algum conceito com arquitetura diferente, mas sempre sendo acessível. E no caso, assim, qual é a composição de tudo isso, por exemplo, em descobrir novos produtores, de comprar produtos brasileiros ou importar? Você importa, você procura, como é que você trabalha? Então, assim, o ingrediente brasileiro não está dentro do MoMA, porque é um conceito de comida italiana. Mas não tem no Brasil nada que você consiga usar? Não, Queijos, tem. por exemplo, queijos paulistas, Então, artesanais. mas assim, por exemplo, eu parto do princípio que, assim, eu tenho um restaurante italiano, eu preciso usar azeite italiano. Eu não posso usar azeite brasileiro, nem azeite português, nem azeite espanhol. Não que isso é ruim ou bom, mas... Mas você quer ser mais purista. Eu quero ser mais purista. Mesmo com todo mundo dizendo que os italianos invasam o azeite espanhol. Depende. Né? Depende de qual marca Depende você de está qual comprando. marca. A gente compra Colavita, eu vou dar duas marcas que a gente usa, Colavita e Costa d'Oro. A gente sabe da origem, a gente tem a ficha técnica. Né? Então, quer dizer, você procura sempre produtos italianos. Pecorino, Porque você acha parmesão. que senão não seria legítimo? Você acha que a cozinha não fica legítima? Eu acho que tem uma questão da fidelidade ao que é a cozinha do MoMA e também por conta do Salvatore. Né? Então, Porque ele é italiano, né? Porque ele é italiano. Então ele está habituado com esses produtos, né? Saber, digamos, como reagem esses produtos, não? Sim, também. Né? Eu não sei como fazer um cacio e pepe se não for com pecorino. Eu preciso fazer para ver como é que vai ficar se o molho vai quebrar, se não vai, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui. Mas não tem essa coisa de, não, vamos colocar ingrediente brasileiro, não contra ingrediente brasileiro, mas é porque o conceito do MoMA é aquilo. Mascarpone do tiramisu, a gente compra mascarpone italiano. A gente não usa o nacional. A questão do mascarpone em si, assim, do nacional, ele varia um pouco. A gordura. Ele é mais gorduroso e varia a consistência. Né?
Então tem coisas que ainda não chegaram no nível... Como você precisa para fazer do jeito que vocês querem. Então, se a gente custa 3 vezes mais o mascarpone italiano, a gente vai comprar, vai fazer a receita e vai precificar. Eu acho que cliente, qualidade não se mexe, não pode brincar com qualidade. Porque você tem uma clientela muito fiel também. Sim, não importa. Sim, mas é um pouco de, assim, de novo, o restaurante, a qualidade está em primeiro lugar. Acho que está acima do serviço. Qualidade dos ingredientes. Agora, qual foi a situação dentro da sua carreira que você mais aprendeu do ponto de vista administrativo? Quer dizer, um tombo que te ensinou, um sócio que te mostrou um caminho. O que você lembra que foi uma coisa marcante dentro da sua carreira, de um episódio? De empreendedor. De empreendedor, de você falar assim, isso aqui mudou minha visão, meu jeito de trabalhar. O Gira-Rosto. O Gira-Rosto foi uma coisa bacana, bem idealizada, né? Era de quem? Seu? Era quando eu saí do ECOC, eu e uns amigos, a gente montou o Grupo Egeu. Tinha o KA, sim. o Gira-Rosto, o Prime Burger, enfim, tinha alguns restaurantes. Eram coisas muito legais, casas muito bacanas. O Gira-Rosto era muito legal. Não, o conceito do Gira-Rosto... Era gigantesco, né? Também, ele era enorme, né? Então, esse foi um erro. O lugar era muito grande. Lindo, o lugar era lindo e grande. O ponto, talvez, não... a gente depois foi descobrir... Era o Pandoro ali. Onde era o Pandoro. Mas tá numa avenida. Fala assim, não, mas está na Avenida Europa, né? Mas está numa avenida que os carros passam ali. Eles não param. Eles não param. É mais difícil de parar, né? É mais difícil de parar. Então, são pequenos detalhes. São pequenos detalhes, o tamanho do negócio. Então, eu depois, com o Gira-Rosto, eu percebi que, para mim, eu preciso ter um restaurante de 70 a 115 lugares. Não mais. Não menos que 70 e não mais do que 115. Porque isso é o que dá a média ali que você precisa de consumo. Aí você faz o teu cálculo de mão de obra em cima daquelas pessoas, daquela rotatividade de mesa e tal. Eu acho que encaixa mais. Se você tem um restaurante muito pequeno, não dá dinheiro. Você trabalha e não fatura, né? Se você tem um restaurante muito grande, você precisa ter muito colaborador. Mais mão de obra. Mais mão de obra. E por mais que o Gira-Rosto tivesse... eram 280 lugares. Tinham 3 cozinhas. Tinha uma pizzaria, tinha o Gira-Rosto. O Gira-Rosto que era a máquina, assado, né? Era uma máquina que a gente importou da Itália, que nada mais legal, né? Que digamos um carrossel, enorme, de mas é um Gira-Rosto profissional, né? Não é aquela máquina de assar frango. Ela era grande. Ela era grande e você tinha que construir uma lareira, né? Mas era uma atração em si, né? Era uma atração em si. Então você tinha o Gira-Rosto e você tinha a cozinha que saía as massas e risotos. Então era muita gente. E muito difícil de você chegar num break-even ali. Era muito difícil chegar num break-even. Porque era muita gente. Porque eram temas diferentes. Você podia faturar muito na pizzaria, mas pouco no Gira-Rosto e... Não, as cozinhas se complementavam, né? Mas saía a guarnição dessa cozinha, saía o Gira-Rosto dessa cozinha. A pizza era domingo. Aos domingos à noite, né? Então a pizzaria entrava, mas depois veio a Jelly Bread, que era uma confeitaria que ficava no outro pedaço ali do imóvel do Pandoro. E as sobremesas saíam de lá dessa... Mas tinha uma coisa interessante. Tinha, não. Era muito legal, né? Porque esse composto é uma coisa que seduz, né? Era um Italy reduzido, né? Exato. Era uma... Em 2013, o Gira-Rosto... Mas aí o tombo foi grande? Não, a gente aprende. Assim, a gente viu que depois de um ano, o negócio é você detectar que a coisa não vai. É rápido isso. Não pode ficar pedalando aquilo. Não foi. Mas aí como é que você desfaz um negócio? Fecha, entrega um ponto. Acabou. E tudo aquilo que está dentro você vende? Ou a gente colocou no depósito, tinha...
Prime Burger abrindo, então você tem balcão, você tem geladeira, você tem forno. E todos esses outros negócios, como é que ficaram? O do Grupo Egeu? Do grupo. Então, o Grupo Egeu, na realidade, eu vendi em 2015 a minha participação para um sócio, porque eu só podia fazer o MoMA se eu saísse do Grupo Egeu. Mas você não tinha também que cumprir nenhum tipo de quarentena? Não. Você podia sair e fazer o que você quisesse. Não, vendi para um sócio, eu falei, Tá, tá bom, Toy. Tá, e aí o que era composto o Egeu? Ainda é? Eu Nem não sei. o que aconteceu com o Grupo Egeu. Não, tem, o Prime Burger tem, eu não sei exatamente hoje em dia como está distribuído isso, né? O KA acabou, na pandemia, acabou fechando. Que era bem bonito também. Soou lindo. Mas durante muitos anos foi um sucesso. O KA era um... Era um ponto importante de gastronomia de São Paulo, né? Era o Pascal, que também teve lá, Pascal Valerro, né? Na realidade, eu estava no Duecoque e recebi o convite desses amigos de falar, não, tá bom, estrutura a cozinha para mim. Então... Você saiu do Duecoque para o Egeu? Não, eu continuei no Duecoque. Talvez isso também foi um aprendizado, porque nessa época houve um sentimento ruim na sociedade do Duecoque. Apesar de não estar concorrendo... Ela ficou triste. Mas... Ficou triste, ficou, digamos, magoada, vai, que você estava E aí você aprendeu o que com isso? Não, eu aprendi que uma sociedade tem que andar junto. Até porque eu lembro que quando o KA foi um motivo pesado no Duecoque, na sociedade do Duecoque. E, de novo, por mais que eu ia continuar trabalhando no Duecoque e ia estruturar a cozinha do KA. Então eu ia contratar um chefe que era um cara... Mas você ia continuar no Duecoque. Mas eu digo, gerou uma ciumeira dentro da sociedade. E aí eu cheguei para o Paulo, que era o meu sócio desse grupo, e falei, eu acho que eu preciso convidar a Ida para participar do KA. E ele falou, tá certo, convida. Eu cheguei para Ida e falei, Ida, a gente te dá 5% do KA. No começo ela aceitou, depois ela não quis. Ela preferiu ficar fora. Mas eu entendi, aí você fala dos acertos e dos erros. De novo, por mais que eu não estava concorrendo com o Duecoque, era uma outra operação, era uma operação de cozinha francesa. Mas você acha que, na verdade, talvez ela achasse que ia tomar você, né? Tomar a sua atenção. Eu acho que os dois erraram, talvez... eu deveria ter convidado ela para participar da sociedade. Não era uma obrigação minha. Não era uma obrigação. Mas aí o aprendizado foi esse, da minha parte. Né? A sociedade precisa caminhar junta. E todo mundo ter uma certa igualdade. Não necessariamente. Assim, é que... Pode ter alguém mais ou menos, mas o fato é que tem que ser participativo, tem que estar participando. Tem que se sentir parte do negócio. Mas isso é uma questão minha. De novo, não é uma obrigação, né? Não, mas eu estou falando aqui porque nós estamos falando de negócios. Você é um cara de negócios. Não, o conselho que você daria é esse. É esse. Porque você aprendeu com isso. Porque eu aprendi com isso. Exato. Então, mas um conselho seu vale muito. Não, então, mas eu aprendi com isso na dor, né? Lógico. A sociedade foi... Foi pro caneco. Tanto que eu saí porque não tinha mais clima para continuar. Então eu prefiro sair também. Eu não vou ficar infeliz ali, ou as pessoas que estão ali vão ficar me olhando torto, porque eu estou participando de uma outra sociedade, de um outro empreendimento, de um outro negócio que tinha hamburgueria, que tinha KA, que tinha... o Italy nem existia, né? Nem o Gira-Rosto. Isso tudo foi depois que eu saí do Duecoque. Quer dizer, o KA foi o ponto foi o motivo... Que, na verdade, era o grande restaurante, digamos, que vocês iam lançar. Só que, embora seja francês, era um ponto que ia tirar a sua atenção do Duecoque. Durante um tempo, sim. Que estava te levando a sua... mas se eu me ponho na pele dela, por exemplo, nunca falei isso para ela, mas talvez... É só a hora de falar. Talvez ia ficar dolorido também para mim. Porque eu era a pessoa que a gente, juntos, fizemos o Duecoque. Fizemos uma coisa que... Que foi maravilhosa e que continua, né? Que continua, mas
o legado está aí, né? O que eu aprendi disso tudo? A principal lição numa sociedade é um pouco isso, vamos caminhar juntos, né? De alguma forma, porque aparece empresário, aparece gente de todo lado. Querendo investir, ou Querendo querendo fazer investir, parte. querendo abrir, não, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um negócio ali, né? Mas isso então quer dizer, você acha que vocês três são imutáveis? Você acha que isso, assim, é um casamento, um trisal aí? Vocês vão ficar juntos e não vai entrar ninguém? Eu acho que tem um limite, por exemplo, o Salvatore, ele pode dar consultoria, ele sabe qual é o limite do que, acho que do bom senso, né? Ele sabe até que ponto ele pode dar assessoria para alguém, que não seja um concorrente direto. Ele tem um bom senso ali e se atravessar alguma linha, a gente vai conversar. A gente vai conversar e vai falar, né? Mas o Salvatore é muito aberto, ele chega e fala, olha, tem isso, tem aquilo, tá certo. Acho que ninguém pode proibir as pessoas de avançarem, entendeu? Desde que não tenha uma concorrência desleal ali com o teu negócio. Desde que seja aberto, desde que Porque seja... isso não é burrice também. Como é que você vai concorrer de um lugar que você só... Como é que eu vou concorrer com o do ECOC? Como é que o Salvatore vai concorrer com o Momo? Se a gente vive daquele negócio. Lógico. Né? Não faz sentido nenhum. Né? Então, o K era um pouco isso. Quer dizer, teve um pouco de ciúmes. Acho que o meu erro está não ter chamado. Não era uma obrigação, era uma coisa minha de que depois eu corrigi esse erro. E acho que teve um pouco de ciumeira ali da parte deles. Né? Agora, e você em São Paulo, aonde você vai quando você não está no mundo? Eu vou... Você janta fora, almoça fora? Não. Eu vou no Barbacoa, que é do lado de casa, que eu gosto. Eventualmente numa pizzaria. Você não vai em restaurantes de 14 pratos, tipo fine dining? Não. Eu já fui algumas vezes, não aqui no Brasil. Não, eu já fui aqui no Brasil para conhecer. Você foi, mas tipo, Dom, Evai? Não, já. Mas não é uma coisa que você faça sempre? Não é. Não é. Você aprecia esse tipo de menu? Eu aprecio. Acho que tem momentos, né? Não é uma coisa do teu dia a dia. Não é do meu dia a dia. Não, de quase ninguém, na verdade, né? É Mas... do meu dia a dia, mas é porque eu sou convidada para ir, não porque eu... Digamos, não, eu já fui. Porque são caros os menus, né? São caros e na realidade eu fui mais fora do Brasil para ver, né, o que são essas coisas. Então, por exemplo, no Decoque, teve um ano que eu cheguei e falei, não, a empresa vai patrocinar uma viagem para mim e para 2 cozinheiros. Para ir para onde? Para Itália? Para Itália. Para conhecer então fui eu e mais 2 novas. cozinheiros. A gente alugou um carro, descemos em Roma, alugamos um carro e fomos rodar os 3 estrelas. Até para eles... Tirar coisas legais e... Não, até para eles conhecerem. Até para eles saberem o que como é. Como é, entendeu? Isso é super importante, né? Não é uma coisa que dá para fazer sempre, mas na época ou naquele período era importante. A gente estava para abrir o Cidade Jardim, estava vindo numa expansão do ECOC. Então, eu precisava colocar um cara no Cidade Jardim. Então, a gente foi dar um rolê na Itália para ele ter um pouco paladar também ali fora do que fazia no ECOC. E aí, você quando viaja, quando visita restaurantes assim, eles te inspiram a fazer coisas diferentes, tanto no serviço quanto no menu? Sim. Teve algum que você lembra? Sim. Eu tive em Roma faz 1 ano e meio atrás e fui num restaurante que chama Taverna Triluci. Conheci o dono estava ali no salão e tal. E aí eu falei, tenho restaurante em São Paulo e tal. E eu falei, como é que você faz ter uma matriciana? Ele falou? Ele falou.
Então, Conta pra gente como é que é uma matriciana. não, porque ele servia ali na panela, era um restaurante, não era uma tratoria, Aham. mas era uma coisa familiar, né? Não, tomate samarzano, guanciale, pecorino e pimenta. Eu falei, o carbonara? Falou, gema, pecorino, guanciale, pimenta. Eu falei, Só? posso ver? É. Posso ver? Pode. Me levou para a cozinha, fiquei ali olhando o trabalho da galera ali da cozinha e falei, eu acho que eu tô pondo muita gema no meu carbonara. Então, assim, a gente vai... Quer dizer, carbonara ainda é um mistério, hein? Ainda é um... Gente, eu nunca vi um prato que é tão discutido. Mas eu acho que são, né, o cacio e pepe, carbonara e acho que mais cacio e pepe e carbonara São os mais problemáticos. são mais problemáticos porque você precisa controlar o fogo, a temperatura da frigideira. E acho o cacio e pepe mais difícil ainda, porque eu acho que você, para ficar com aquele molinho, dar certo sem quebrar ali, é difícil. Precisa... É que você fazer beleza. Beleza, o problema é fazer muito. O problema é fazer todo dia. Quer dizer, cacio e pepe, você acha que o ideal é fazer 1 ou 2 no máximo, né? Na mesma frigideira, é no máximo 2. No máximo 2, mas não dá. E como é que vocês fazem isso? Não, aí você puxa, a gente tem 12 bocas de fogão. Então, Tem que assim, fazer a gente tudo. estrutura a cozinha para caber frigideira. Porque carbonara também, você não pode puxar mais do que 2, eu não consigo. Puxar mais do que 2? 2 porções de carbonara em numa frigideira maior. Mas você punha quantas gemas? Para um prato? Mais de uma? Para um prato, a gente passou por várias fases do carbonara. Desde no começo do MoMA, a gente batia no Thermomix, batia gema com guanciale para deixar já o creme... Mas não com o pecorino? Não, batia a gema e o pecorino... Sim, desculpa, não o guanciale. Não, batia a gema e o pecorino para já deixar o creme pronto. E aí você colocava uma concha, a medida era uma concha, e colocava e finalizava, né? Depois, quando eu vi nesse restaurante que eu fui, eu falei, vou fazer igual, então. Então, é uma gema e meia, não é que você vai quebrar a gema, mas você tem lá um medidor, você quebra a gema em um bowl, e aí você usa como o medidor de uma gema e meia. Mas você tem que aproveitar essa outra meia para o outro. Não, mas você quebra 10 gemas num bowl. Né? E você faz a medida, né? E aí você vai tirando a gema e meia no medidor. Né? Entendi. 2 colheres e meia de sopa de pecorino, pimenta, na gordura... Pimenta do reino. Pimenta do reino, a gordura do guanciale, que você está fritando ali. Tirar... E o guanciale quanto? 100 gramas? O guanciale menos, 80 gramas. Porque tem a gordura também, né? Mas de carne ali, né? 80 gramas. Mas, enfim, Mas isso aí vai ser importante. Todo mundo vai ver. Não, mas não tem... como a gente pode ser eu já vi fazer carbonara na Itália de várias formas. É mesmo? Desde colocar creme de leite. Não, no norte, provavelmente você vai comer um carbonara com creme de leite. Nossa, mas existe uma guerra entre regiões ali por causa disso. Que uns dizem que creme de leite nem pensar, cospe no prato, outro... Você é a favor? Não. Contra? Contra. Creme de leite. A cremosidade vem da gema com o pecorino. A emulsão vem da gema, pecorino e a água do cozimento. Sim, também isso é importante. Que também é pouquinho, né? É pouquinho. Então, é isso que é o difícil, né? Como é que o cozinheiro vai... Não, então você vai colocar uma colher rasa de água... Nessa mistura de uma gema e meia... Não, na frigideira. Na frigideira. Porque você tira a massa da água, você fritou o guanciale, tira o guanciale, fica aquela gordura. Sim. Você coloca a água, explode joga a massa. Ali, a gordura. Não, você já faz uma emulsão ali, com gordura e água. E joga a massa ali e termina de cozinhar naquela gordura com água. Né? E depois você entra com essa mistura. Isso faz diferença, essa água aí. Então, isso. Tanto que a gente cozinha a massa na hora. Se você for no MoMA, você vai ver, ela está porcionada,
o cacio e pepe a gente faz com mezzo rigatoni. Então, a gente deixa ela porcionada. Quantas gramas são? 200. Então, estão porcionadas em sacos para o cozinheiro pegar e colocar na água e cozinhar na hora. Demora 10 minutos. Não tem problema. A pessoa é só não perder a marcha da cozinha, né? Então, precisa ficar ligado na marcha para não perder e não chegar na hora de sair e falar, não, preciso de 10 minutos para cozinhar a massa. Então, tem o time da coisa ali, que é isso que é importante treinar as pessoas. Porque eu acho importante cozinhar a massa na hora. O Salvatore acha importante cozinhar a massa na hora. E não ter massa pré-cozida no restaurante. A gente acha importante fechar a massa na hora. Você pedir um ravioli... Mas isso faz toda a diferença, né? Então, pra gente faz. Pra gente faz. Na qualidade. Pra gente faz. Agora, você tem sonhos de ter, então, restaurantes em outros estados? Tipo o quê? Rio de Janeiro, que vocês estão conversando? Salvador, não? A gente, de novo, não tem um planejamento tão grande. Rio de Janeiro eu acho que está muito próximo da gente, né? Tanto de fisicamente, como de cultura, de comida italiana. O carioca gosta de massa, né? Então, acho que o Rio de Janeiro tá muito próximo. Você acha que eles têm algumas coisas diferentes? Porque eu vejo que muitos restaurantes que dão certo no Rio e em São Paulo não dão certo. Não, mas com comida italiana acho que não tem... Não tem muito erro. Não tem muito erro. Carioca tem um hábito diferente do paulista, porque vai na praia, tal. Tem, né? Come mais salada. Mas acho que pizza, massa... Agora, e o que você... Desculpa. Não, e assim, e tem um sonho também de sair do país. É? Nossa, que legal, mas morar fora e criar alguma coisa fora. Ir para os Estados Unidos, ir para Londres. Criar algo lá. Fazer um MoMA lá. Nossa, mas isso é maravilhoso. Tem isso em andamento? Não, tem projeto, tem, assim, o Nick, que é ele é inglês e ele morou 10 anos em Londres. Não é Londres, ele morava numa cidade universitária que chamava... Esqueci o nome. Tipo, na redondeza, tipo perto. Tipo Barueri? Era perto, tudo é perto ali tudo também, perto, né? Mas enfim. Então, assim, então ele conhece muito bem Londres, né? Então é importante saber quais são os bairros legais, né? Então ele frequentava, ele ia nos restaurantes, né? Então tem um sonho, assim, de falar, vamos fazer um restaurante em Londres? É um sonho, é uma coisa que a gente... Mas é assim, você acha que isso seria bom? Porque você vai ganhar mais dinheiro ou Não, porque desafio. você é desafio? É desafio. Você quer um desafio novo? Então, dinheiro para mim sempre foi uma consequência. Nunca foi sempre foi uma consequência. Lógico que você faz tudo para a coisa acontecer. Então você faz lá teu plano de negócios e pesquisa e olha e vai... Mas é uma consequência. Eu acho que o que me dá felicidade é ver o restaurante cheio. Como é que eu encho um restaurante? Porque, então, não é uma pergunta óbvia de responder. Não. Porque não adianta nada você ter tudo certinho, você me vê e não sei o que, tal, se você não enche o restaurante. Bom, aí você falou de uma coisa bem interessante, né? Por exemplo, no caso do Gira-Rosto, era o lugar. Quer dizer, o ponto, qual é a porcentagem de responsabilidade do ponto nessa conversa toda? E como é que, de repente, o Borgomoca faz sucesso e talvez em Santa Cecília não faça tanto, não sei. Mas ele mudou, né? Ele mudou. Ele saiu de um lugar... Saiu da Moca e foi para Santa Cecília. Assim, mas eu vejo muito mais a Casa do Porco. Você conheceu o Borgomoca? Não, conheci no antigo. Você gostava? Não, gostei. Ele está no Rio de Janeiro agora, o Matheus. Não sabia. Não conheço ele. Não, ele é uma figuraça. Eu adorava também a comida dele. E eu não fui no Santa Cecília, que ficou para a ex-mulher dele. Que era onde era o Cozi. Mas para mim, assim, eu usaria a Casa do Porco. Aí é diferente, né? Aí você tá... O Jefinho é um cara... Realmente conseguiu fazer... Não, assim, eu estudei com ele. A gente fez Senac juntos. Ele morava na comigo. mesma época. A gente morava juntos numa república, lá em Alto São Pedro. Quando a gente veio para São Paulo... Vocês devem ter aprontado bastante. Bastante. Quando a gente veio para São Paulo, ele foi morar na casa do meu pai, porque precisava fazer estágio, né? Então a gente teve uma convivência durante alguns anos muito próxima. E eu lembro que lá em São Pedro, a terceira semana, tinha alguma coisa de
de TI, computador, fazer ficha técnica e tal, e a gente foi parceiro nessa. E aí eu comecei a conhecer ele. Eu falei, depois a gente entrou na cozinha para falar, esse cara é diferente. Ele realmente é diferente. Ele tá num outro universo aí. Ele tá no outro universo. Então você fala assim, como é que é a Casa do Porco Deu certo. deu certo no centro da cidade? Como é que virou um ponto de destino? Né? Então, mas isso é uma exceção. É uma exceção. Foge completamente. Mas você acha, então, que aqui, por exemplo, em São Paulo, você não se arriscaria a ir para a Zona Leste, para a Zona Norte? Eu não conheço muito bem. Você gosta de pisar em chão seguro? Eu preciso conhecer, assim, eu preciso ir. Quando a gente abriu em Pinheiros, eu preciso vir conhecer também, porque para mim Pinheiros também era uma região que eu não vinha muito. Né? Ficava mais ali naquele eixo, Itaim, já. Eu morava ali, meus filhos estudam ali, a minha vida é feita ali. No Itaim ali, né? No Itaim. Então, para vir para Pinheiros já, deixa eu ver, né? Vamos ver como é que é. E veio para Ferreira de Araújo, que... Então, mas a Ferreira de Araújo, nem na época, era, né, tinha o No, que acho que foi o primeiro. O No e o Pio. O Pio veio depois, né? Veio depois de vocês? Não, veio depois do No. Acho que sim, acho veio que depois do No. Acho que o No foi o primeiro restaurante primeiro, a ter na rua ali, né? Eu achei até que o Pio veio antes. Eu acho que não. Se eu não estou enganado, o No é o primeiro restaurante da rua. E não tinha mais nada ali. Aí veio o Pio. A Confeitaria da Dama, não sei quando que veio. Não, a Confeitaria da Dama tinha lá mais tempo. Mas aí você veio antes do Nelita? Antes do Nelita. Não, aí começou. A gente inaugurou depois da pandemia, assim, 2022. Mas é um restaurante lindo lá, né? Não, eu acho que a gente fez um negócio diferente pra rua. Não, e aquele teto retrátil, né? É muito charmoso tudo, né? Agora, tem um lance aí de ter uma música altíssima no banheiro. Por quê, hein? Então, no seu, inclusive, lá no MoMA. Por quê? Porque eu acho que eu gosto de banheiro com música alta. Talvez... Alta demais. Não, então aí erraram na mão ali, quer dizer... Mas não é só você. Depois, o próprio Nelita também tem, que a gente até vai dançar no banheiro, né? Mas assim... É uma coisa meio americana isso. Mas assim, é bem alta, bem alta. Não é pra ser bem alta, é pra ser alta, mas não é pra ser bem alta. Então, da próxima vez, se tiver muito alta, eu vou falar pro maître. Mas a música em restaurante é importante, Super! Assim. Então, qual é a porcentagem disso também? Quem é que faz a sua trilha? Eu. Mas o equipamento... Não, mas quem escolhe as músicas é você. Eu vou no Spotify e E são músicas o quê? No MoMA são modernas? Não tem música italiana, assim, Pepino de Capri, por exemplo, não tem. A gente vai colocando música, mas tem, por exemplo, Dana Summer. Porque eu acho que as pessoas gostam de ouvir. Entendeu? Mas é porque também você pega uma geração um pouco mais velha. No MoMA? Não, porque Dana Summer mas minha época. Mas é que ela é eterna, né? É uma coisa meio atemporal, mas eu digo, tem de tudo, mas não tem música italiana raiz, por exemplo, não tem. Tem música moderna, por exemplo, tem música moderna do que música... Mas tem italiana moderna? Tem italiana moderna. Tá. Então você vai pesquisar isso. Vou pesquisando. E também hoje em dia, eles vai te sugerindo. O Spotify te sugere, né? Então melhorou, facilitou. Facilita. Mas assim, as pessoas não dão tanta importância. Isso é um erro, né? Porque eu acho que a trilha sonora... Não, mas não é só a trilha, é a qualidade do equipamento. Também. Assim, a pessoa não pode entrar no restaurante e aí, de repente, ela tem alguma coisa incomodando. Não sabe se é o chiado de uma caixa que estourou, ou se você não consegue escutar a música direito. Acho que é importante. Acho que a pessoa ela se incomoda quando a coisa tá um pouco desafinada. Dissonante. No caso, eu sou uma pessoa que eu acho que muitas mulheres, tá? Ar-condicionado altíssimo e barulho. Barulho, eu digo que também deve ser acústica. E muito escuro o lugar. Eu detesto. Eu quero ir dormir. Eu não suporto. Isso é uma coisa que eu vejo que alguns restaurantes eles apelam para a escuridão. Não, eu acho assim. Eu acho que a luz... Acho que precisa ter luz na mesa, em cima da mesa, mas não pode ter luz... Direto no olho. Direto no olho.
Então, é uma coisa que eu fui aprendendo também. A gente contratou Especialista. de luminoteca e a gente vai... mas luz, eu tenho um toque com luz, com iluminação, eu tenho um toque. Então, Porque dali, da alegria para tristeza, é fácil. Se você deixa um lugar muito escuro, a pessoa não quer nem comer. Vai ficar com sono, hein? Mas por isso que eu falo, a mesa precisa estar iluminada. Sim. Né? O primeiro MoMA não tem toda essa... Mas do jardim você já vê que não tem luz. Aí hoje em dia tem aqueles abajurzinhos que você põe na mesa. Você regula, inclusive. Facilita isso, né? Porque a mesa está iluminada. Sim, sim. Né? Não está iluminado o ambiente todo com a mesma... Né? Intensidade. Com a mesma intensidade. Eu acho que tudo tem que ser dimerizável. A luz do restaurante tem que ser dimerizável. Para você chegar ali no ponto que eu acho que funciona. vai agradar uma maioria. Você não vai agradar todo mundo. Não, mas não vai. Mas assim, você conseguiu equalizar, né? Você conseguiu chegar num ponto que todos esses itens foi aprendendo na cabeçada. Foi aprendendo, discutindo o projeto, conversando, falando. A luz da cozinha não pode interferir no salão, senão quebra. Então, e o salão tem que ser aberto, a cozinha tem que ser aberta? Eu gosto da cozinha aberta. Das pessoas verem. Eu acho importante. As pessoas se sentem tranquilas, quer dizer, de ver. Eu acho que hoje em dia... balé bonito. Eu acho que sim. Acho que as pessoas olham, ficam olhando. Então, a pessoa não senta de cara para uma parede, né? Ou se está na parede, tem que ter um espelho para a pessoa ver o que está acontecendo. E você tem menu físico, aliás, que é o seu jogo americano. Não, pelo amor de Deus, QR Code... Ai, graças a Deus, não, Paulo, você subiu no meu conceito agora. Não. Mais. Não, assim, até tem no cardápio, tem ali... O QR Code. Mas não, é mais para a pessoa acessar, se ela quer acessar, tem alguma coisa sistêmica ali, Sim. que o QR Code precisa estar num cantinho do papel ali. Nossa, a gente não tem nada que irrite mais do que a experiência ser amputada nesse pedaço. Porque o menu é tão importante. Mas isso veio um pouco da pandemia, uma herança da pandemia, né? Mas tem gente que insiste, né? Então, mas eu não, acho que o menu físico ali Não, e até porque, quer dizer, isso para você seria mais caro, porque uma vez que você muda semanalmente. Mas é importante esse menu estar ali. O menu, sim, é importantíssimo. A pessoa vê o prato pelo Instagram, isso as pessoas elas procuram ali e olham. Mas o QR Code é muito... O QR Code precisa para quem... porque está ligado quem quer acessar o cardápio digital para ver os pratos, porque as pessoas pedem, como é que eu vejo o cardápio, como é que eu vejo o preço, como é que eu vejo cardápio e tal. Então, tem uma coisa meio interligada aí entre QR Code com a pessoa acessar a tua página na internet ou no Instagram para ver e tal. Mas fora isso, quer dizer... Não, a gente não rola. E me fala uma coisa, eu me lembro que todas as vezes que eu te convidei, você disse não, ou a sua mulher estava grávida, ou você estava para ter nenê. Desculpa. Você tem um nenê? Não, eu tenho 2 filhos. Dois filhos. Tem um agora. casal. E aqui que idade que eles estão? 14 e 13. Nossa, faz tempo então que você não faz. Você tem que fazer o mesmo Tendências, Paulo. Não, então, mas assim, você me conhece já há alguns anos e assim, eu sou muito mais de estar por trás da coisa do que estar na frente das câmeras. Mas você não subiria com o Salvatore? Não, eu prefiro deixar ele... Ele vai. Ele vai. Eu vou sempre insistir. Não, pode assistir, mas às vezes eu vou falar para você que eu não vou. Tá bom. Que bom que você veio. Eu queria agradecer sua presença e queria só que você desse o último conselho para quem está abrindo um restaurante. O que você... Se você tiver que... Seu filho vai abrir um restaurante, qual conselho você daria para ele? Eu falei para ele não abrir. Por quê? Por que não? Porque é uma profissão muito desgastante. Eu não incentivo em nenhum momento meu filho, nem minha filha, de cozinhar, porque é desgastante, você trabalha fim de semana, você não tem... eu perdi muito tempo da minha vida, da minha começo, juventude. Da minha juventude, porque eu só trabalhava. Fazia 2 horários, puxado. A sua vida pessoal foi muito atingida por isso.
não tem fim de semana, você não tem... Acho que todo trabalho tem um nível, tem um... Um nível de sacrifício. Eu acho que você precisa se dedicar a qualquer coisa. Não dá para fazer mais ou menos. Então, por exemplo, no do ECOC eu chegava a trabalhar 14, 15 horas por dia. Assim, até eu parar no hospital e falando... Bom, mas isso não pode ser uma coisa sistêmica, né? Não é possível. Isso não dá para aguentar muito tempo. Não, mas eu posso fazer comigo, não posso fazer com os outros, né? Não, voltando à tua pergunta, se meu filho falasse para mim, quero abrir um restaurante, eu falei, não, filho, você vai fazer outra coisa. Porque vai ser, se você quiser fazer bem feito, vai ser desgastante. Então, para quem está abrindo um restaurante, não abra. Só se gostar muito. E tá assumindo que vai ter que suar. Porque sem suor não tem dom, não tem... você tem que suar. Acho que o suor é 80% do negócio. Você tem que trabalhar. Bom, gente, acho que deu para ver que não é brincadeira isso, né? Por tudo que você está falando, até por psicólogos nos restaurantes e por... eu fico realmente impressionada. Mas você está de parabéns, porque os seus restaurantes são maravilhosos, eu sou sua cliente, e toda vez que alguém me pergunta onde que eu vou em São Paulo, eu falo, vai no MoMA, que não tem erro, vai lá que vai dar tudo certo. Graças a você, Paulo, e ao Salvatore e à equipe toda. Exato, é isso aí. Bom, um beijo para o Salvatore também e muito obrigada por ter vindo. Imagina, obrigado a você. Até mais, gente.